A novela chegou ao fim. O UFC jogou a carta final, que é um coringa, para Paulo Borrachinha mostrar se ele vai embora do UFC desvalorizado ou se ele vai dar a volta por cima de uma vez por todas. E neste vídeo vamos descobrir se Paulo Costa mereceu estar na posição que ele se encontra hoje. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. E sim, chegamos aí ao fim dessa novela e a gente vai tentar descobrir tudo isso agora, se realmente estão armando para o Paulo Borrachinha perder e ir embora do UFC de uma vez por todas desvalorizado, e não como alguns outros atletas escaparam, como por exemplo o Francis Ngannou, estando vitoriosos e ainda tendo chance de alimentar aí outros eventos concorrentes da organização do UFC. Então peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista esse vídeo inteiro que você vai compreender tudo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto de todos, eu acho que a interação dos lutadores, vários lutadores do UFC, hoje, né, com o canal da CFX, é uma coisa que eu queria que acontecesse quando nós iniciamos os trabalhos, quando eu era sozinho aqui na empresa, tudo mais. E quando começou a acontecer, eu fiquei, sabe, tipo, dar aquela balançada assim de agora realmente os caras, Charles do Bronx, o Paulo Borrachinha, Johnny Walker, entre muitos outros brasileiros principalmente, né, que a gente fala português, eles acabam sendo recomendado nos nossos vídeos para esses caras. Às vezes eles respondem prontamente, diretamente aqui no canal, mas isso traz uma responsabilidade grande e ou vai trazer amizades ou vai trazer inimizades, como por exemplo antigamente o seu Ariel Helwani passou por esses problemas aí dentro do UFC, porque ele era um cara muito direto, muito sem papas na língua, não passava muito pano. E neste vídeo eu vou fazer mais uma vez isso, não vou passar pano, mas também vou fazer uma análise pró e uma análise contra o que aconteceu. Beleza? Então a gente tem basicamente a notícia, se vocês já viram, que o Paulo Borrachinha ele tem dois atletas que lhe foram passados para ele fazer a sua última luta. E um deles é o Sean Strickland e outro é o Khamzat Chimaev. O Borrachinha ele acerta um novo acordo de 4 lutas no UFC. Ele quer o Sean Strickland e o Chimaev em 2023. Então, as atualizações elas eram que primeiro estavam dando para ele uma última luta sobre a força de fazer valer a pena Chimaev pro Borrachinha e não outro. E aí eu já acho que eles iriam tentar tirar, não estou dizendo que eles conseguiriam tirar o brilho do Borrachinha, porque vocês sabem que estilos casam lutas e fazem o jogo funcionar ou não para um atleta. Luta agarrada normalmente vence o striking e isometria normalmente vence apenas a explosão. Então, obviamente, eu estou falando sobre Chimaev versus Borrachinha. Tem como Borrachinha defender queda, ficar em pé e nocautear o cara? Obviamente que tem. Gilbert Burns que o diga. E se a gente vê o tamanho do Borrachinha e o do Gilbert Burns, a gente sabe que existe uma diferença bem grande. E o Chimaev, ele é meio atentado, né? Ele é um cara que acha que vence todo mundo e daqui a pouco ele trava no Borrachinha. Estou apenas jogando uma tendência. A tendência seria que se ele enfrentasse o Chimaev numa última luta, antes mesmo de passarmos essa atualização aí de contratos e tal, seria a vontade do UFC, mais do que lógica, de botar um cara duro para ele, por 2 motivos. Primeiro, o Chimaev iria subir, iria brilhar ainda mais, porque todo mundo sabe que ele vai ficar na organização, ele não tem vontade nenhuma de sair. Então a gente aumenta o brilho de quem fica e diminui o brilho de quem sai. Mas é lógico que durante esse roteirinho que nós fizemos aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, o Paulo Costa não vai para lugar nenhum. Ele aceitou um acordo de 4 lutas. Né? Eu estou passando pelo MMAfighting.com, que é o site da gringa, mas eu acho que, pelo que eu vejo aqui na matéria, foi feita uma entrevista no Brasil. Acho que foi pro nosso querido PVT. A galera pede que eu passe aí da onde que sai a matéria. Mas só dizer sim não estava funcionando. Ele ainda não assinou o contrato. Chegaram a um acordo sobre o pagamento. Não foi fácil, muito trabalho. Ele destacou aí a força e a vontade da Tamara, que é a manager dele,
esposa, namorada, não sei. Ela já comentou com a gente aqui sobre o andamento disso, então, ao que tudo indica, tá fazendo um bom trabalho. Mas, o que acontece? Nós temos aqui um abre aspas. Eu também quero isso, né? Que o Borrachinha disse que, de fato, tá chegando a um acordo e que ele realmente quer que essas coisas aconteçam e que ele quer enfrentar os dois dentro de 2023. Não sei se vai ser só em 2023 ou no início de 2024, porque daqui a pouco já está no meio do ano, então é difícil de casar tudo isso muito rápido. Mas o Borrachinha, ele quer lutar contra o Sean Strickland em maio, a princípio, ou enfrentar o Khamzat Chimaev no UFC 294, que acontece no dia 21 de outubro. Ou, se possível, fazer os dois. Bom, se ele lutar com esses caras sem a canetada final, por exemplo, colocarem Chimaev antes do Strickland, ou Strickland, como você queira chamar, não é jogo. Nem um pouco jogo, porque o UFC ele muda de cenário a cada momento. E eu tenho certeza que depois que ele teve a treta com Dana White, ele tá no sinal vermelho. Ou seja, se ele não amarrar com o contrato oficialmente essas 4 lutas, não vejo vantagem do Borrachinha enfrentar o Khamzat Chimaev apenas por custo-benefício. Porque imagina se o cara não assina o contrato e dão pra ele uma luta avulso no UFC, que seria o Chimaev. Beleza, vou lá, luto, talvez perde por pontos, talvez o Borrachinha tá muito bem preparado, como ele mostra nos seus treinos. Ele mostra que tá melhor do que o antigo Borrachinha, e não aquele cara que teve aqueles problemas físicos e tudo mais que borraram um pouco ali o brilho dele dentro do UFC. Porque a gente sabe que o desempenho que ele teve contra o Romero, contra o Ryan Hall, esses caras que a gente tá vendo no vídeo, é um desempenho estelar para ser vencedor e campeão. Contra o Adesanya foi estranho mesmo, e contra o Vettori foi estranho mesmo também, só basta ver o shape do cara. Mas, né, o que eu estou dizendo aqui neste vídeo é: Borrachinha não lute contra Khamzat Chimaev pelo custo-benefício, antes de realmente selar os seus novos valores e antes de realmente selar esse novo contrato de, a princípio, 4 lutas. E, cara, como eu falei no vídeo anterior, eu não gostaria nem um pouco de ver o Borrachinha fora do UFC antes do tempo. Não acho que exista nenhuma organização que faça valer a pena. Claro, dinheiro ali, um GP na PFL, cara, beleza. Ficar sem comer o cara não vai. Mas ele precisa ainda lutar contra outros caras com essa nova forma física que ele se encontra, que na minha visão, tô surpreso porque ele conseguiu ficar slim fora de camp. E imagina quando ele entrar no camp realmente forte e fazer um jogo minucioso e específico para algum atleta. O cara, chuto eu, que pelas imagens ele vai entrar no melhor preparo físico da carreira. E eu acho que o Borrachinha entrando no melhor preparo físico da carreira, não tendo nenhum problema extra-campo, ele pode vir a ser um novo contender. E sim, ele pode vir a enfrentar até o Alex Poatan, porque eu acho que o Poatan vai manter o cinturão contra o Adesanya. Um grande abraço, comente o que você achou sobre isso. Assista esses 2 vídeos que já estão aparecendo. Até depois.